إن السلامة أن نرضى بما قضي لا يسلمن بإذن الله من رضي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs, temos aqui algumas questões que foram lançadas por irmão, que nós vamos responder de acordo com os ensinamentos do Islã. A primeira: Allah e Al-Uzza e Manat são filhas de Allah, quer dizer, são filhas de Deus? Esta pergunta para uma pessoa que já disse estar lendo o Alcorão, que está quase a terminar o Alcorão, seria uma pergunta um pouco estranha, uma pergunta um pouco absurda. Sabem por quê? Porque no Alcorão há um capítulo inteiro que fala sobre esse assunto. Um capítulo, quase dos primeiros capítulos, começando dos capítulos mais curtos, que é Surat al-Ikhlas. Este capítulo fala claramente que Deus não tem filhos, não tem filhas, não tem esposas, não tem nada, não tem mãe, não tem pai. Deus não é humano. Deus, todos dependem dele e ele não depende de ninguém. Sendo assim, Deus não depende de ninguém, ele não tem filhos. Portanto, estes e mais outras coisas não são filhos de Deus. Isto está bem claro e bem explicado no Alcorão. Por isso, essa pergunta certamente estranha para qualquer um que já disse que está quase a terminar a leitura do Alcorão. A segunda pergunta, uma pergunta, mas parece, ou podemos dizer uma segunda acusação. A segunda acusação é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perseguiu os adoradores de deuses, quer dizer, idólatras, adoradores da deusa em seus três aspectos, e destruir seus santuários. Quer dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perseguiu aquelas pessoas que adoravam estátuas, aquelas pessoas que faziam idolatria. Uma resposta bem simples aqui, meu irmão. O primeiro, os muçulmanos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pregou 13 anos em Meca, sofrendo perseguição, castigo. Ele sofreu juntamente com os muçulmanos que aceitaram a mensagem dele. Durante esses 13 anos, houve muita perseguição, muitas coisas erradas contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ok? Houve muitas coisas mesmo que fizeram com o profeta Muhammad até no 13º ano que ele saiu de Meca para Medina. E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam voltou a Meca, já com força, já com um número de seguidores muito grande, todos esses que perseguiram a ele, que mataram muitos muçulmanos, estavam no alcance dele, de ele matar, de ele escravizar, de ele fazer aquilo que queria. Mas ele nem sequer fez isso. Ele disse, naquele discurso, o que é que ele disse? Ele disse,
povo de Meca, o que é que vocês esperam de mim? Eles responderam, nós conhecemos-te, ó Muhammad. Tu és uma boa pessoa, uma pessoa que liga laços parentescos, uma pessoa de bem. Não esperamos nada de ti a não ser perdão. O profeta Muhammad disse imediatamente para eles que vocês estão perdoados. Vocês estão perdoados pelas perseguições, pelas matanças, pelas outras coisas que fizeram contra mim e contra os meus seguidores. Veja, então quando a pessoa fala que o profeta Muhammad perseguiu as pessoas que adoravam essas coisas, que faziam idolatria em Meca, certamente a pessoa simplesmente só quer acusar, né? Só quer acusar o profeta Muhammad, né? Algo que ele nem sequer fez, mas sim sofreu. Ok? Em relação a essa pergunta. Agora a questão de destruição dos ídolos. Nós muçulmanos acreditamos, e que é também assim, Abraão construiu duas casas sagradas. Abraão construiu duas casas sagradas. A primeira a Jerusalém, em Palestina, ou em Palestina, ok? E a outra em Meca. Essas duas casas para que Deus seja adorado aí sozinho, ok? Portanto, a casa de Meca, o Abraão, onde o seu filho habitou, que é Ismael, ele ensinou o monoteísmo nesta cidade. Portanto, este ensino de Abraão, ou este ensino de Ismael, o filho de Abraão, depois dele falecer com o tempo, como acontece em todas as mensagens de Deus, ou aconteceu com outras mensagens de Deus, quando ele envia um profeta depois do tempo, depois de muito tempo, as pessoas acabam destruindo, as pessoas acabam distorcendo a mensagem original enviado ao mensageiro. Isso também aconteceu com Ismael. As pessoas destruíram aquela mensagem, fizeram inovações, muitas inovações, até que até que a mensagem original acabou por desaparecendo. Então, sendo assim, o local continuou sagrado, mas em vez de adorarem a Deus, adoravam seus ídolos neste local. E sendo assim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de voltar a Meca com o seu exército para fazer a peregrinação, e nessa peregrinação, porque os Quraishitas viram que ele de facto voltou com um poder enorme, não tinham o poderio militar para se confrontarem a ele, disseram para o profeta Muhammad: perdoa-nos. O profeta perdoou-os. Depois deste perdão, o que aconteceu? Muitos deles, não todos, mas muitos deles, ou a maior parte deles, posso dizer mais de 95% ou mais de 99% dos habitantes da Meca converteram-se ao Islã. Depois dessa conversão, agora o poderio era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele destruiu todos os ídolos que lá se encontravam. Destruiu esses ídolos todos, para que a casa ficasse como somente um local de adoração a Deus,
sem deixar nenhum símbolo ou nenhuma estátua. Ok. Porque já até tinham necessidade dessas estátuas. Pessoas que adoravam essas estátuas mudaram de crença. Eu pergunto, se uma mesquita, a comunidade inteira, converter ao cristianismo, essa mesquita vai continuar a ser mesquita ou vai transformar em uma igreja? Eu pergunto-me, quantas mesquitas na Europa, quando expulsaram os muçulmanos tiveram domínio uma boa parte da Europa. Mas existiam igrejas, tinham padres, tinham tudo que eles tinham para adorar. Ok? Os muçulmanos respeitaram isso, deixaram eles livremente na religião deles, tal igual como aconteceu com os judeus em Medina, com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ok? Isso também aconteceu na Europa. Mas quando os cristãos tiveram domínio sobre os muçulmanos, o que aconteceu? Era duas coisas. A escolha deles. Ou converter ao cristianismo, ou ser morto. Era a única coisa que eles tinham. A escolha deles era essas duas coisas. Ou converte-se ao cristianismo, ou você é matado, é morto. Por isso, porque alguns anos atrás, praticamente não existia nenhum muçulmano por causa daquilo que aconteceu com os muçulmanos. Aqueles que recusaram a se converter foram mortos. E aqueles que aceitaram se converter ao cristianismo foram deixados. Me falem alguma parte da história onde é que isso aconteceu com os muçulmanos. Onde um império islâmico ou o poder islâmico, onde obriga a pessoa, essa pessoa, ou se converter ao islamismo, ou ser morto. Alguma passagem do Islã, um livro histórico que relata esse acontecimento? Praticamente não existe. O Islã sempre, onde se espalhou, as pessoas entram para o Islã livremente. Ninguém é condicionado, ou você aceita, ou você é morto. Não, isso no Islã não existe. Portanto, estes que converteram, os ídolos que eles adoravam, naturalmente a visão de monoteísmo, isto está errado, porque é associar a Deus com a sua própria criatura. Estes ídolos foram destruídos. Por isso dei exemplo, se uma comunidade inteira muçulmana converter ao cristianismo, será que esta mesquita onde eles frequentavam vai continuar a ser mesquita? Ou vai ser transformada em benefício da comunidade, que é a igreja? É a mesma coisa quando uma comunidade cristã converte-se todos ao islamismo, a igreja não continuará a ser a igreja. É transformada em mesquita e vai ser transformada de acordo com as regras que o Islã implementou. Que é dentro de uma mesquita não deve existir, como se diz, não deve existir imagens ou estátuas. Lá é simples. Então essa é a mesma coisa também que aconteceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando os quraishitas converteram-se em massa para o islamismo. Ok? E a última questão. Ele disse que o único meio, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve dificuldades de fazer as pessoas de abandonarem a adoração aos ídolos. E para ele, a solução do profeta Muhammad, então, é fazer o quê? É mudar para estilo da adoração do quê? Para estilo da adoração que eles adoravam. Ou seja,
fazer idolatria. No Islã nós conhecemos. Ontem também falei disso, que fazer adoração em algum lugar não significa adorar aquilo. Portanto, nós muçulmanos fazemos adoração na Kaaba. Adoração a quem? Fazemos adoração a Deus. De tal maneira que o Abraão, alayhi salam, também adorou a Deus. De tal maneira como os sinagogos, os judeus, fazem as suas adorações, né? Antigamente colocando uma caixa, não sei agora se é assim, colocando uma caixa à frente deles. Será que eles estavam a adorar a caixa ou estavam a adorar a Deus? Ou eles também, na adoração deles, viravam, a direção deles era para Jerusalém. Então, por terem essa direção de adoração, será que estão a adorar a direção que eles dirigem ou estavam a adorar a Deus? Naturalmente, o muçulmano adora a Deus com essas regras. Se o Deus implementou, você deve me adorar, estando dessa maneira, o que eu devo fazer simplesmente é fazer aquilo que Deus ordenou. Portanto, eu entrando numa mesquita, fazendo lá as minhas adorações, ninguém falaria, ninguém diria que eu estaria adorando a mesquita. A mesma coisa, eu estando numa igreja, adorando não as estátuas. Não estou falando de quem entra para adorar as estátuas nas igrejas, não. No Islã essas estátuas não existem. Essas estátuas não existem. Quem entra numa igreja para fazer a sua adoração dentro da igreja, então, a terra onde você está, se é para quem faz a sua prostração, estaria adorando tudo que estiver lá dentro? Ou você adora a Deus nesta localidade? Ou nesta localidade sim. Tal igual como os muçulmanos fazem a sua adoração, que é a peregrinação, adorando a Deus. O sete tawaf é uma adoração a Deus. Nenhum muçulmano acredita que uma pedra preta, né? Pedra preta perdoa pecados. Ou pedra preta beneficia algo. Ou pedra preta ou vermelha ou azul, não sei lá, tem algum benefício na vida de um muçulmano. O exemplo disso é Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ele disse: ó pedra, eu sei que você não beneficia ninguém, não perdoa ninguém, não castiga ninguém, não ordena a ninguém. Se eu não viesse o mensageiro de Deus, se eu não visse o mensageiro de Deus a fazer adoração nesta localidade, eu não faria. Veja lá, a fazer adoração, não é adorar esta pedra, mas é a fazer adoração nesta localidade. Eu não o fazia. Quer dizer que os muçulmanos fazem adoração ali, mas não adoram nenhuma pedra. Não adoram nenhuma pedra. Não adoram nenhuma casa. Mas por isso, veja só no Alcorão o que é que disse: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, que adorem o dono desta casa. Quer dizer, que adorem o Deus, que adorem a Deus. Que adorem a Deus e não a casa. Veja só o Alcorão. No Surah Al-Quraysh, capítulo dos Quraysh: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, que adorem o dono desta casa. Ok? Portanto, de uma forma resumida, esta é a resposta que eu tinha para essas perguntas, que algumas não são perguntas, são acusações, naturalmente sem fundamento. Vou parar aqui e até a próxima vez.